Estamos de volta para falar da Série C. Figueirense, né? Jogou no meio da semana, no feriado. Jogou contra o Ipiranga fora de casa, acabou perdendo. E o Genilson, que não é o Genilson atacante, é o Genilson zagueiro, atual da equipe, não participou do jogo, estava suspenso, mas volta agora. Falou um pouco dessa oscilação do time na última rodada, nas últimas rodadas. Fala, Genilson. A gente sabia que em algum momento poderia ocorrer essa oscilação, né? A gente quer estender o máximo possível, né? Mas em um determinado momento da competição a gente sabia que a gente poderia perder em algum momento, né? E agora não é baixar a cabeça, é continuar. A gente sabe que as equipes vêm estudando umas às outras e o que a gente tem que fazer para superar isso é vencer no próximo jogo, né? Não tem nada tão de anormal assim. Claro que a gente não quer perder, a gente quer fazer sempre bons jogos, com boas vitórias, principalmente fora de casa. O time que quer subir tem que ganhar fora de casa, então a gente tem mais um grande confronto aí, né, fora de casa, e agora é levantar a cabeça, né, tá todo mundo já focado no próximo jogo contra o Caxias, vai ser um grande jogo lá, eles precisam também vencer, né, tem os objetivos dele na competição e a gente tem os nossos. A gente vai fazer tenho certeza, um grande jogo lá e voltar para casa com esses 3 pontos aí. Vai ser um grande jogo, né? Vai ser um bom jogo, um jogo pra gente também, né? Mostrar o que a gente vem fazendo, muitas coisas boas nessa competição, entramos bem focados na competição e agora é a confirmação, né? Não só dentro da nossa casa, né? Como aconteceu uma derrota da nossa casa, não é sinal que a gente não tem feito um bom trabalho, né? Continuar a confirmar esse bom trabalho, esse bom ambiente, né? Como eu falei, né? Não há tempo para lamentar, é levantar a cabeça e seguir e buscar os próximos 3 pontos, que já é domingo. Tá aí, Genilson, zagueiro. Cláudio, gosta do futebol do Genilson aí na zaga? E também a gente faz uma pergunta. O Caxias do Argel. Exatamente. Bom, o Genilson fez falta nesse último jogo contra a equipe do Ipiranga, né? Um zagueiro mais experiente, já disputou a Série C, inclusive, pelo Paysandu e está no Figueirense aí desde o início do estadual. Uma falta sentida realmente na defesa. E a equipe do Argel, né? Que o Argel que já esteve aqui no Figueirense, 2014, 2015, manutenção de Série A. O Figueirense que iniciou muito bem a competição, viu, Mancha? Com uma equipe num trabalho coletivo muito forte, de forte marcação. E a gente costuma dizer que time que se ganha não se mexe. Desde o jogo contra o Floresta, o técnico João Busti está tentando encaixar um Camilo dentro da equipe. E não se discute a qualidade do jogador que é conhecido no cenário nacional, experiente, 38 anos. O problema é você tirar aquele trabalho coletivo que vinha bem até então. Figueirense em 12 pontos conquistados, tinha feito 10, né, no melhor início nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, e o treinador, né, quis encaixar o Camilo no time e perdeu essa qualidade de compactação, essa equipe que marcava pressão, uma equipe que sempre num trabalho coletivo muito forte. O time ficou espaçado e a gente já está vendo, desde o jogo contra o Floresta, apesar do Camilo ter feito gols, ele não entrega na mesma forma que o Henrique Rodrigues auxilia dentro dessa marcação. E mesmo com a equipe do Ipiranga, sem tanto ritmo de jogo, porque ficou paralisado em razão das cheias, apesar de ter treinado, feito 2 jogos treinos, o Figueirense marcou muito a caráter, né, em bloco baixo, dando muita condição para a equipe do Ipiranga ter tempo de respiro. E preocupa para esse jogo de amanhã contra a equipe do Caxias também, porque o treinador, pelo curto espaço de tempo, não acena com muitas modificações. Será que ele vai voltar e dar 2 passos atrás, mantendo aquele início compactado de forte marcação, ou vai manter esse time um pouco mais alegre e espaçado com o Camilo? Vamos saber amanhã, né, nesse jogo contra o Caxias. Mensagem aqui da galera, Mancha e comentaristas. Se o Figueirense perder em Caxias, estaria na hora de trocar o técnico e contratar 4 reforços? Ele enche de ponto de interrogação, assim, 4 reforços? É muito cedo, né? Primeiro o Figueirense hoje não pode contratar. O transfer, o Figueirense hoje tem um transfer ban. Deixa eu só ler o finalzinho, Beleza. Do jeito que está oscilando, vai ser sofrimento. Sou assinante do ND+, e todos os dias espio a coluna do Fábio Machado. Abraços do João Coque, do norte da ilha. Obrigado, João. Obrigado pelo carinho. Não, mas só para esclarecer, o Figueirense hoje não pode contratar. Ele tem uma pendência, né? Então ele está punido com o transfer ban. Muito cedo ainda para tirar treinador. Agora, eu fiquei muito preocupado antes do jogo com o Floresta, quando surgiu a informação, ou tivemos a intuição, né, de que o Camilo sairia jogando.
Eu acho que isso é muito arriscado. Você tem um time montadinho, certinho, é um time com várias limitações. O time do Figueirense é um time limitado, vamos ser honestos. É um time de Série C, é um time para ir conquistando ponto aqui, ponto ali, para depois, quem sabe, lá no quadrangular, no sprint, tentar buscar o acesso. É um time de Série C, é a realidade do Figueirense. Agora, quando surgiu a informação, Camilo vai entrar, eu fiquei preocupado. Ah, mas o Camilo não tem qualidade? Não, ninguém está falando nada disso. Mas quando você tem um time, foi como o Cláudio falou, você tem um time ajustado e você coloca um jogador que tem 38 anos, já não tem mais essa capacidade de marcação, nós temos dois problemas aí. O Camilo não vai ajudar a marcar e os outros jogadores vão passar essa responsabilidade para o Camilo ter que resolver, porque ele é o camisa 10, ele é o craque do time. Então eu fiquei preocupado. Aí o Figueirense venceu o Floresta, o Camilo fez um gol, mas olha, Floresta não dá para ter parâmetro. Então eu não sei, eu penso que o João Bus tem que rever, o João Bus tem que tentar entender qual é o mérito do Figueirense até aqui. O mérito do Figueirense foi um time muito bem equilibrado no sistema de defesa, meio de campo e ataque. E a entrada do Camilo acabou prejudicando. Ah, mas peraí, vocês estão falando só do Camilo, é culpa dele. Não, ninguém está botando a culpa no Camilo especificamente. Estamos botando a culpa num projeto, num desenho de jogo. O Camilo tem vaga no Figueirense, mas essa vaga tem que ser conquistada de forma natural. Você coloca o Camilo no segundo tempo, Cláudio. Exato. Vai lá, 15 do segundo tempo. Camilo, entra aí agora, pisa na bola, faz o time girar, começa a fazer lançamento, inversão para o Alisson para um lado, para o Pato para o outro. E aí ele vai conquistar a vaga dele. Essa história de jogador ter vaga cativa geralmente estraga o coletivo e aquilo que estava construído. E Mancha, uma das coisas que o torcedor então está pedindo até a cabeça, acho que é muito cedo, é para o treinador. As equipes são estudadas, né? Os jogos passam diariamente, aí o Figueirense está sendo estudado. E está sendo muito cobrado o João Bussi aqui, é que ele precisa trazer alternativas, né? Sempre de um lado o Alisson Santos, do outro lado o Guilherme Pato, e ele precisa trazer mais repertório para essa equipe do Figueirense, modificar as situações para provocar do técnico adversário situações diferentes, para machucar o adversário de forma mais efetiva. Senão, ele vai continuar sendo cobrado. Vou pedir a opinião do Fabiano. Deixa eu só botar a escalação, Fabiano, para a gente olhar aquela escalação provável, time que pode ser que entre em campo diante do Caxias. Juan Carneiro, Rafael Ribeiro e Genilson na dupla de zaga. Na direita o Cedric, daí tem o Léo Baiano ali na proteção com o Gledson. Na esquerda o Samuel. Camilo com a camisa 10, na frente Alisson, Jefinho e o Guilherme Pato, o homem dos mullets. Você seria, por exemplo, Fabiano, a favor de repente dar uma poupada no Camilo ou ele entrar no segundo tempo até para ver como o time se comporta, ou você é Tim Camilo? Não, é o seguinte, ó, o Henrique Rodrigues, que é um jogador que veio do Cruzeiro, que fez o primeiro jogo profissional com a camisa do Figueirense, né, na carreira dele, ele vinha bem, é um jogador voluntarioso, jovem, né? Tem outra pegada. O Camilo, ele tá com 38 anos. E vamos colocar aqui, né, gente? O Camilo nunca foi craque de bola. Ah, o Camilo é um Edmundo que passou pelo Figueirense. O Camilo é um Fernandes. Não chega nem perto desses jogadores que eu citei. Ele é um bom jogador que tá com 38 anos, tá muito mais pro final da carreira dele do que no início da carreira, obviamente. Então, o Camilo, ele tem que saber o seguinte, o Búcio, ele tem um limite. Até quando que ele pode ajudar? E ele pode ser substituído. Ah, fez o gol lá contra o Floresta, legal, tal. Mas o Figueirense, eu colocaria o Henrique Rodrigues hoje no meio-campo e deixaria o Camilo com uma segunda parte de jogo, para segurar mais a bola, para fazer o time jogar, tá? O Camilo foi contratado para ser uma referência. O Wilson parou de jogar, ser um líder dentro de campo. Mas, neste momento, o Camilo não está sendo aquele Camilo que jogou no Botafogo, que jogou no Inter, e nem vai chegar perto, até pela idade dele, com 38 anos. O Camilo veio de lesão, ficou um bom tempo no departamento médico. Então, gente, não dá para chegar e dizer, o Camilo é a solução dos problemas do Figueirense. Não. E eu disse isso já no Marcou no Esporte, no debate que a gente tem a 1h da tarde, e eu citei o seguinte, que o Camilo, né, ele não é a solução dos problemas, e o Figueirense, por ter feito em 4 jogos 10 pontos, está encaminhada a classificação. Eu falei, não, a Série C é muito difícil. O Criciúma jogou a Série D, Série C, e sabe muito bem o que é isso, a dificuldade que é uma competição, né?
A camisa do Figueirense não vai jogar sozinha. O Figueirense é um time que ficou quase 10 anos numa Série A do Campeonato Brasileiro, ao lado do Avaí. O Avaí foi o time que mais conseguiu a melhor classificação na Série A em Santa Catarina. O Figueirense ficou em segundo, na 7ª posição. Então, assim, a camisa não ganha jogo, gente. E o Camilo não vai ser a solução dos problemas do Figueirense. O Bursi, a partir desse momento, ele vai ter que modificar o esquema tático até do Figueirense. E o Figueirense tem um agravante, esse transfer ban, o Figueirense não pode contratar. Enquanto as outras equipes estão contratando, o Figueirense não pode contratar. Só vai poder contratar lá pelo agosto, setembro. Então, isso gera uma dificuldade. E é aqui, ó, bater na mesa, bater na madeira, para que nenhum jogador que hoje do Figueirense tenha algum tipo de lesão, porque aí a situação fica muito complicada. Legal, Fabiano. Boa tarde, acompanhando o programa aqui de Coqueiros, bairro Coqueiros, em Florianópolis. Um abraço ao Cláudio, meu grande amigo, e ao Fabiano Linhares. É muito bom vê-los no programa. Jaime Vieira, alvinegro, roqueiro e sofredor, graças a Deus, ele assina assim. Boa tarde, amigos. Estamos na espera pela grande final hoje da Champions, Real e Borussia. Estamos aqui no Rio Vermelho, direto do Rio Vermelho, em Floripa. Wendel, meu filho Theo, manda um abraço para nós. Um abração pro Wendel e pro Theo curtindo o programa. Boa tarde. Amanhã tem Beck na segundona do Catarinense. Beck Batuque, Top Hits, estará em peso no jogo. Beck Batuque, será que é a torcida? Top Hits estará em peso no jogo? É o Denilson. Manda um abração pro Emerson Luiz. Legal, Emerson. Os 4 reforços de ali, ó. Vamos falar da 4ª divisão, Série D, que tem no grupo 8 o Concórdia, o Galo do Oeste. Na liderança, amanhã enfrenta o Cianorte e o Eduardo Florão volta ao Clube da Bola para falar do Galo. Chega mais, Florão. Mancha, o Concórdia entra em campo para defender a liderança no grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Concórdia joga fora de casa às 6 horas da noite já contra o Cianorte. O jogo é no Paraná. Curiosamente, o Cianorte ainda não perdeu na competição, mas jogou apenas 2 partidas. Isso por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, as enchentes. São 3 gaúchos no grupo do Concórdia e aí vários jogos não foram realizados por conta dessa determinação da CBF e, claro, por falta das condições necessárias para a realização dos jogos dos clubes gaúchos. Por isso, o Concórdia tenta fazer algo que ninguém fez ainda nessa competição, que é vencer o Cianorte, um clube que também busca o acesso para a Série C do Brasileiro, tem essa meta lá no Paraná, mas o Concórdia vai fazendo uma boa campanha até aqui. O Lustosa está ausente aí pelo cartão amarelo, pelo 3º cartão amarelo. O Emerson Cris estuda aí mudanças na equipe, mas há uma possibilidade de uma boa manutenção do time para esse jogo contra o Cianorte. O Concórdia buscando manter a liderança do grupo A8 do Campeonato Brasileiro da Série D. Mancha. Valeu, Florão. Deixei para o sul do estado perguntar para o Renato sobre o Hercílio Luz, o Leão do Sul, né, que está nessa Série D, buscando essa vaga, subir, ascender, mas no momento ele estaria fora dessa zona de classificação para a próxima fase da 4ª Divisão Nacional. Lembrando que temos 3 catarinenses no grupo, né? Além do Concórdia, o Barra e o Hercílio Luz. Aliás, Barra e Hercílio Luz na última rodada terminou empatado em 2-2, Renato. Não pode passar de agora, Marcelo, essa rodada para o Hercílio vencer e entrar na zona de classificação. Tinha dado um passo importante, você citou aí o jogo contra o Barra, abriu 2-0, dava a impressão que venceria até com relativa tranquilidade, mas no segundo tempo, né, caiu de rendimento, o mérito para o Barra também, que conseguiu buscar o empate, terminou 2-2, mas você está ganhando o jogo de 2-0, mesmo que é na casa do adversário, casa entre aspas, né, porque o Barra joga em Itajaí, você deixar o adversário empatar e o adversário continuar na sua frente na zona de classificação, aí é um resultado, não vou dizer que o empate fora é um resultado negativo, mas quando você está ganhando de 2-0, pesa um pouco, né? Então o Hercílio tem feito isso, tem perdido pouco, mas também tem ganhado pouco, tem empatado bastante. E hoje não pode empatar, não. Nessa rodada agora, tem que vencer o seu jogo para entrar ali na parte de cima da zona de classificação, porque está chegando, né? O campeonato tá afunilando e são sucessivos empates. Essa rodada agora precisa muito da vitória. Deixou escapar contra o Barra, agora tem que fazer os 3 pontos. Legal.
pedir para o nosso querido Jardel, diretor de imagens aqui do Clube da Bola, colocar na tela a tabela da Série D para a gente dar uma olhadinha no que eu estava comentando, né? Esse é o grupo 8, ó. Concórdia é o líder, deu uma disparada, tem 10 pontos. O Barra, também catarinense, tem 5 pontos. Cianorte do Paraná tem 4 e o FC Cascavel, também paranaense, com 4 pontos. O Ercílio Luz está fora, tem os mesmos 4 pontos, mas hoje ocupa a 5ª posição. Depois o Novo Hamburgo com 1 ponto, o Avenida com 0 e o Brasil de Pelotas, que também não pontuou. Lembrando que Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas jogaram poucas vezes, né? Tivemos poucos jogos em razão aí dos times do Rio Grande do Sul, principalmente quando o confronto era entre eles mesmos. Então tivemos poucos jogos envolvendo as equipes do Rio Grande do Sul nesse início de 4ª Divisão Nacional. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e no próximo bloco estamos estabelecendo contato. Se tudo der certo, teremos Zé Carlos, o goleiro Zé Carlos, hoje na Cambura, no Camboriú. Aí a foto de apresentação do Zé Carlos, hein? Não envelhece, né? Não envelhece, tá? É o Benjamin Butler do futebol catarinense. Daqui a pouco vai estar conversando com a gente aqui no Clube da Bola. É rapidinho, não sai daí.